Olá, sejam bem-vindos ao programa Economia para Todos. O meu nome é Sara Souza e estou na companhia do professor Paulo Mota e do professor Jorge Bateira. No último programa falamos sobre as alternativas à austeridade, o que levanta uma questão. Devemos continuar com o euro como moeda ou não? Por isso, hoje eu pergunto, há mais vida fora do euro? Começava por si, professor Jorge, o que é que lhe parece? O que me parece é o seguinte, há forçosamente mais vida fora do euro, eu coloco uma ênfase na palavra mais, porque é evidente que dentro do euro também há alguma vida, mas talvez usasse uma metáfora, é uma vida que caminha para uma morte lenta. E, portanto, do meu ponto de vista, estarmos dentro do euro significa um constrangimento relativamente às políticas económicas que nos são permitidas, eu quase diria que nos são impostas, porque apresentar o orçamento em Bruxelas e pedir autorização para o executar já significa uma perda de soberania, que no fundo é a perda total da soberania. O país já não decide do que faz aos impostos e onde gasta, tem uma decisão muito constrangida dentro do quadro atual, tem uma política monetária que pode ser ajustada à média da zona euro, que no fundo quer dizer ajustada ao peso dos principais países, sobretudo da Alemanha, e portanto perdeu as políticas económicas essenciais, política orçamental, política cambial, política comercial externa, por exemplo, e eu acho que sair do euro, se isso fosse possível e viável, o que não é neste preciso momento em Portugal, mas pode vir a ser aqui ou noutro país da zona euro, é uma questão que a história vai resolver certamente, e se calhar não tão tarde como alguns imaginam. Acho que sair significa, ou o fim do euro, mesmo que organizadamente, por vontade comum da própria Alemanha, que pode estar aberta a esse tipo de solução, se vir que o impasse é total. Eu acho que os países recuperando a política económica podem conseguir patamares de desenvolvimento que dão mais vida, mais dignidade às pessoas e, portanto, haverá uma maior capacidade de o Estado cumprir as suas funções de servir o bem comum. Evidentemente que isto é uma condição, sair do euro é uma condição imprescindível, mas não é suficiente. Sempre digo isto, não é suficiente. Quer dizer, depois de sair do euro, é preciso que as políticas sejam as adequadas ao desenvolvimento, como em qualquer país. Não é? Tivemos a Inglaterra, o Reino Unido, que estava fora do euro e, no entanto, com o primeiro-ministro Cameron, praticava políticas de austeridade. O que quer dizer que uma saída do euro pela direita, se chamamos assim, com um governo que tem um quadro ideológico favorável a equilíbrios orçamentais, ganhar a confiança dos mercados financeiros, etc., sair do euro pode não significar propriamente melhor vida. Portanto, repito, é uma condição indispensável, mas não é suficiente. É preciso que depois sejam aplicadas as políticas que fizeram o desenvolvimento dos países que hoje são desenvolvidos. Acho que para já ficava por aqui. Professor Paulo, qual é a sua posição quanto a esta questão? Bom, em primeiro lugar, é importante perceber qual é o objetivo. Porque Portugal é um país razoavelmente desenvolvido. Não é um país muito desenvolvido. E, portanto, o que está em causa, sujeita à pergunta, é: será que ao sairmos do euro poderíamos ser um país muito mais desenvolvido do que o que somos neste momento? Eu diria dificilmente. Porquê? Porque existe uma série de instrumentos que podem ser acionados por uma área económica muito desenvolvida, que é o caso da zona euro como um todo, que não podem ser praticados, acionados por um país menos desenvolvido, pequeno, fora da zona euro. Isto estou-me a lembrar da política monetária. Se é verdade que se podem assacar várias críticas à atuação do Banco Central Europeu durante a crise, quer dizer que depois de uma resposta mais ou menos standard em termos de injeção de liquidez, demora a aplicar medidas de política monetária
menos convencionais, como por exemplo a política de alívio quantitativo, em que o Banco Central compra obrigações do Tesouro dos Estados periféricos para ajudar, de certa maneira, a baixar as taxas de juros implícitas da dívida pública, o que permite aliviar a restrição orçamental. Essa política muito dificilmente poderia ser seguida por Portugal fora do euro, porque isso rapidamente iria originar uma certa perda de credibilidade no escudo, no novo escudo, e iria obrigar o Banco Central a fazer desvalorizações competitivas de forma sistemática, o que poderia, em última instância, até desenvolver um processo de inflação. Portanto, teria pouca eficácia. Por outro lado, é verdade que Portugal, dentro do euro, sofre um conjunto de constrangimentos que não decorrem completamente da teoria económica e, portanto, são regras ad hoc que foram impostas na construção da União Europeia e que vêm já do Tratado de Maastricht e que condicionam muito a aplicação de medidas macroeconómicas de estabilização. Estamos a falar da própria política monetária, que, apesar do Banco Central Europeu ter os instrumentos, nem sempre os aplica. E estamos a falar da política fiscal, que, como o Jorge referiu, do ponto de vista de Portugal, neste momento, os constrangimentos são enormes e, portanto, a possibilidade do país praticar a política fiscal de forma discricionária está também muito constrangida. As regras do Pacto de Estabilidade, que já vêm do Tratado de Maastricht, com as sucessivas alterações recentes que cada vez mais colocam a política orçamental sob o escrutínio de Bruxelas. E, portanto, de facto, nós estamos numa espécie de armadilha. Aliás, o Paul Krugman, um conhecido economista, Prémio Nobel da Economia, veio a Portugal há uns anos, recebeu o doutoramento honoris causa das três universidades de Lisboa e disse aqui que Portugal estava numa armadilha monetária. Quer dizer, dentro temos uma série de constrangimentos que nos impedem de crescer a sério, mas sair também não nos permite completamente acionar mecanismos que poderiam levar a um desenvolvimento rápido. Portanto, o melhor, do meu ponto de vista, seria uma reforma da forma como a zona euro, as instituições europeias encaram a aplicação da política macroeconómica, nomeadamente como resposta à crise. E de que forma, então, é que deviam atuar? Qual é o novo modelo, o novo projeto que poderia solucionar isso, este problema que estamos a viver? Desde logo, as regras do Pacto de Estabilidade, que impõem critérios muito rígidos para o déficit e para a dívida pública, mesmo numa situação de depressão, têm que ser completamente alteradas. Portanto, neste momento, a existência dessas regras, nomeadamente a regra dos 3% para o déficit em percentagem do PIB, mas depois também novas regras que nos obrigam a cumprir metas para o déficit estrutural. Que é um conceito que é um conceito que tem não muito é que se diga. um conceito que não é objetivo. O déficit estrutural implica uma estimativa do produto potencial, que também não é uma variável observada, é uma construção. Portanto, levanta questões. Um déficit em percentagem do PIB que não contempla, não dá nenhum tratamento especial às despesas de investimento, que não contempla a questão da recessão e, portanto, um critério que resulta do valor do déficit da Alemanha à data da assinatura do Tratado de Maastricht e que é bastante ad hoc. E isso condiciona as políticas, condiciona o debate. Por exemplo, neste momento, fala-se que o país deveria aproveitar, o governo deveria aproveitar este crescimento, que tem sido um bocadinho maior nos últimos tempos do que é habitual, para apresentar um orçamento equilibrado, com um saldo orçamental equilibrado. Ora, numa situação em que a recuperação é ainda débil, quer dizer, o país está a crescer a taxas interessantes, mas a perda acumulada em termos de produto interno bruto desde 2008 até 2015 foi muito significativa, 7,5% em termos acumulados. E, portanto, quando a economia começa a dar alguns sinais de retoma, levantam-se imediatamente vozes que apontam para a necessidade de levar o controle orçamental e a redução da despesa a um nível elevado, de maneira a ter um orçamento equilibrado, e isso vai naturalmente restringir a retoma. Ou seja, é insistir no mesmo erro que é a aplicação de políticas de austeridade. Agora um bocadinho mais moderadas, porque o país está a crescer um bocadinho. Ora, o resultado disto vai ser, mais uma vez, restringir a retoma.
O país não está ainda em condições de construir o tal espaço fiscal que lhe permita uma maior sustentabilidade das finanças públicas. Não está ainda, precisamos de crescer mais. E esse crescimento não é compatível com uma política agressiva, imediata, rápida, de redução do déficit orçamental. Eu estou de acordo com ele na constatação do facto. Talvez esteja já em desacordo relativamente à expectativa de poder haver reformas neste âmbito do tratado orçamental e de uma maior flexibilidade e de ter em conta que em recessão não se aplicam medidas restritivas ou, enfim, de considerar investimento, não considerar o investimento de certo tipo como contando para o déficit. Tudo coisas válidas, mas, francamente, é que entra a dimensão política. A Europa não vai pelo caminho destas reformas. Pelo contrário, a evolução dos acontecimentos é no sentido até de apertar mais o colete de forças. Vamos ver o que vem aí após o novo governo alemão. Mas há uma dúvida, há discórdia entre nós relativamente à questão da política monetária, porque é aí um ponto importante. E eu acho que um país saindo do euro, agora em abstrato, não considerando se é conveniente, se pode ser já ou não, se foi preparado ou não foi, em abstrato, um país, à escala de Portugal, sair do euro, pode comportar-se perfeitamente como se comportou um pequenino país, como é o caso da Islândia. Ou seja, é preciso entrar com uma medida de política que já foi aplicada até dentro da própria União Europeia, que é o controle dos capitais. O controle dos movimentos de capitais na Grécia, em Chipre, o que é que significou? Significa que o governo passa a ter, a partir do Banco Central, uma capacidade de controlar também a taxa de juros e, de certo modo, a taxa de câmbio. E, portanto, aquilo que eu posso dizer relativamente a isso é que não há a haver restrição orçamental dentro, nessas circunstâncias fora do euro, porque é a própria moeda do país soberano que vai financiar o Estado, na medida em que só o facto de haver soberania monetária faz com que as pessoas tenham total confiança em comprar dívida pública. Sabem que no momento do vencimento o Estado paga sempre. Não é por acaso que o Japão tem 200% do PIB de dívida pública. Ninguém especula contra a dívida do Japão. Paga sempre. Se não houver reciclagem da dívida nos mercados, há, através do Banco Central, que empresta ao próprio governo. E, portanto, paga sempre. E, como sabem, à partida que paga sempre, nem o próprio governo precisa de recorrer ao Banco Central tanto como isso, porque há credibilidade para a dívida pública. O que resulta do facto de a nova moeda nos mercados de câmbios, no mercado de câmbios, ter que se desvalorizar. Aliás, sair do euro e desvalorizar a moeda é absolutamente indispensável para a gente conseguir resolver um problema que tem na frente e que ainda não resolveu, que é um problema estrutural de um déficit externo. Dever, o Estado de dever aos seus próprios cidadãos não é problema nenhum. Devem à comunidade. Fica tudo dentro de portas. Agora, dever ao exterior é que é o grande problema. E é justamente isso que pouca gente fala. Fala-se muito na dívida pública, mas fora do euro a dívida pública não há problema nenhum. O problema é a dívida ao exterior em divisas, em moeda externa. E se o Estado, a economia, não tem meios de angariar dólares, ienes, o que for, através de exportações para cobrir o que precisa de gastar em importações, evidentemente temos um problema. E esse foi um problema estrutural ao longo de anos, que só se moderou um pouco ultimamente, chegamos praticamente ao equilíbrio na balança comercial, mas à custa de uma austeridade. Ora, a austeridade é uma pancada na procura que deixa de comprar tanto os produtos importados como também os nacionais e gera o desemprego. O que nós precisamos é de desvalorizar a moeda para alterar os preços relativos, pôr os preços dos produtos importados mais caros do que os produzidos dentro do país e assim estimular a procura interna e evitar importações. Estimular a produção interna e evitar importações. Então isto significa, na prática, que as importações serão mais caras, trarão alguma inflação, subida de preços para a economia. E esse para mim,
é o principal custo da saída do euro. É o principal custo. A gente pode depois discutir em detalhe se a inflação é muito alta ou mais baixa, ou como é. Mas eu chamo a atenção que a Inglaterra, a Libra, desvalorizou muito durante a crise, para atenuar o choque da crise. E não houve nenhuma hiperinflação. A Rússia desvalorizou imenso a sua moeda e não houve nenhuma hiperinflação. Eu fazia esta pergunta. O que é que preferimos nós, nas nossas famílias? Ter toda a gente empregada e ter uma inflação na ordem dos 10%, 12%, como já tivemos até muito mais no passado, ou ter uma inflação de 1% e ter metade da família desempregada? Além do mais, porquê é que é tão grave haver inflação sobre os salários se a gente pode recuperar o mecanismo que tivemos no passado de indexação de salários, preços, concertação social e toda uma política que nos permitiu, a mim, pelo menos à minha geração, comprar uma casa facilmente? Os meus salários iam subindo, o pagamento da casa era constante, ou seja, só facilita quem é devedor. E, portanto, sair do euro tem imensas vantagens. E a inflação não é nenhum bicho de 7 cabeças. Em bom rigor, quem vai olhar para a história percebe que a hiperinflação desestruturadora, dramática, aconteceu em episódios históricos muito particulares de caos social, político e em que a estrutura produtiva estava de rastros e não respondia. E era a emissão de moeda sem resposta da economia. Claro que não estamos nesse tipo de situação. Importa é gerir a massa monetária de acordo com o ritmo de crescimento da economia. Paulo, acha que isto é viável, o que o Jorge está aqui a dizer? Era possível pormos em concreto, sei lá, no próximo ano, daqui a 2 anos, todas estas medidas e alterações? Pois, a minha perspectiva, eu concordo com quase tudo o que disse o Jorge, exceto no facto de isto não se aplicar a um pequeno país como Portugal. O que o Jorge disse é exatamente assim para uma área desenvolvida, para países desenvolvidos, porque, de facto, nesse caso, um país desenvolvido que controla a sua própria moeda só vai à falência por opção, porque o Banco Central pode sempre emitir base monetária e depois essa moeda acaba por chegar à economia e, portanto, o país terá sempre capacidade de ressarcir os quebras. Mas, e, portanto, para a zona euro como um todo, seria fácil resolver o problema, e eu insisto neste ponto. Seria fácil para uma zona euro como um todo acionar mecanismos macroeconómicos, política fiscal e política monetária, que permitisse resolver de uma vez por todas este problema. Aliás, eu acho Explica uma coisa, mas explica melhor essa história de porque é que o ser pequeno é um problema. E por isso, para mim, a crise das dívidas soberanas, que ocorreu na zona euro a partir de 2010, após o anúncio do Jorge Papandreou de que o déficit na Grécia era muito maior do que aquilo que se previa, aquilo que as estatísticas oficiais diziam, para mim, quer dizer, o desenvolvimento dessa crise das dívidas soberanas é o resultado da inação do Banco Central e da inação também de uma resposta completamente desadequada das instituições europeias. Portanto, as instituições europeias e o Banco Central Europeu teriam tido a capacidade de evitar o desenvolvimento daquela crise. E por isso, de facto, um país desenvolvido só vai à falência por opção. No caso de um pequeno país, as coisas não são bem assim. No caso de um pequeno país como Portugal, fora da zona euro, Portugal, o Banco Central podia naturalmente comprar obrigações do Tesouro Portuguesas junto dos bancos em mercado secundário para tentar que as taxas de juros não subissem para aí além. E poderia fazê-lo. Só que, ao executar isso, muito provavelmente iria gerar uma crise de confiança nos mercados. Os investidores iam imediatamente começar a vender dívida pública portuguesa, o que iria obrigar o Banco Central a intervir de novo e, portanto, iria gerar-se aqui um braço de ferro entre especuladores e Banco Central. E um pequeno país pode perder esse braço de ferro. Quer dizer, há alguma margem para... Esqueceste do pressuposto do controle dos movimentos de capitais. Calma. Vamos ver. Um pequeno país pode perder esse braço de ferro. Claro que a questão dos mercados, do controle de capitais, serve para evitar a drenagem da liquidez do sistema bancário. Não resolve o problema dos juros da dívida pública. Naturalmente, um país nessas circunstâncias teria que imediatamente começar a emitir em moeda externa.
Não. A taxa de juros é determinada pelo Banco Central à vontade a partir da relação com a dívida pública dos nacionais. Não é para um pequeno país. Isso muito provavelmente geraria uma crise de confiança, ou poderia já uma crise de Não confiança. precisa dos mercados financeiros, mercados. não precisa deles para se financiar. Portanto, a confiança dos mercados financeiros, que é aquilo que nos amarra neste momento, é uma coisa que perde validade quando se controla os momentos capitais. Não partilho essa opinião. Acho que seria difícil para Portugal fora da zona euro. A Islândia, pelos vistos, não pode autofinanciar. Aplicar estímulos monetários para aliviar a restrição orçamental e manter por essa via as taxas de juros baixas. Ao que acresce que o controle de capitais, naturalmente, seria uma necessidade no imediato para o país fazer a transição para o escudo. Por caso contrário, iríamos ter uma fuga maciça de capitais do país. Iria levar, naturalmente, à falência bancária, à falência dos bancos. Tem que se tomar conta do sistema financeiro. Mas a prazo, o país num mundo globalizado não se pode manter com este controle de capitais, porque isto é anacrónico no mundo globalizado, não teríamos possibilidade de investimento estrangeiro e por isso, quer dizer, não me parece... Esse é outro ponto. Não me parece é outro ponto para discutir mais tarde. Dependemos completamente do investimento estrangeiro ou não, a globalização vai se manter tal qual está, é anacrónico haver controles de capitais, tudo isso assunto realmente para muito mais aprofundamento. Conclusão, concluindo, seria muito fácil resolver o problema no âmbito da zona euro, seria extremamente difícil resolver o problema por Portugal só por si fora da zona euro, embora não é impossível, naturalmente. Aliás, os regimes de câmbios fixos têm mostrado que não lidam bem com crises financeiras graves e acabam por se extinguir. Portanto, naturalmente que o euro não é o fim da história. Agora, não podemos pensar que a saída do euro permitiria resolver todos os problemas sem enormes custos. A incerteza seria, de facto, muito grande. A certeza funciona para os dois lados, para ficar e para sair. Bem, hoje temos mesmo de concluir o programa por aqui, mas com a promessa que no próximo programa vamos desenvolver estes temas. Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada pela vossa companhia e até ao próximo programa Economia para Todos.